aí, galera? Aula de hoje nós vamos falar sobre a adição e a subtração de monômios. E você, tá a fim de aprender esse conteúdo? Tá com dificuldade? Então já se inscreve no canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Pessoal, vamos começar a nossa aula falando sobre a regra de como efetuar uma adição e subtração de monômios. A regra é a seguinte: só vamos poder efetuar uma adição e subtração de monômios entre termos semelhantes. Vimos na aula passada que os monômios são expressões algébricas que possuem um único termo. E se esse único termo for semelhante com outro monômio, eu posso resolver uma conta de adição ou uma conta de subtração. Mas afinal, o que são termos semelhantes? Bom, vimos também na aula passada que os termos são chamados de semelhantes quando eles possuem a mesma parte literal, ou seja, as letras dos nossos monômios. Essa é a observação que nós vamos ter que tomar cuidado para resolver os cálculos de adição e de subtração. Vamos fazer aqui alguns exemplos, galera, e verificar melhor como que funciona esse processo de adição e de subtração. O primeiro exemplo que eu tenho para trazer para vocês é do monômio chamado 5xy² e também um monômio chamado de 20xy². Bom, analisando esses dois monômios, nós temos que eles são semelhantes, porque se eu for observar a parte literal de cada um, esse cara aqui, a parte literal é xy², e o outro monômio também tem a mesma parte literal. Se eles possuem a mesma parte literal, eu posso chamar eles de termos semelhantes e, como a regra colocou para a gente, eu posso também efetuar uma conta de adição ou de subtração. Se eu colocar aqui para vocês um sinal de mais e ter aí uma soma entre esses dois monômios, como que eu vou resolver esse cálculo? É o seguinte, vamos fazer o cálculo com os coeficientes, ou seja, com os números. Então, se eu for observar esse meu monômio, o coeficiente ele é 5, o outro monômio, o coeficiente é 20. Então, nós vamos fazer o cálculo de 5 mais 20, tendo como resposta o número 25, e já que eles são semelhantes, então a minha resposta também vai ser semelhante aos outros dois monômios que eu fiz a soma. Então, eu vou colocar ali na resposta a parte literal como xy². Um outro exemplo que nós podemos resolver é o caso do monômio chamado 12ab e também o monômio chamado 8ab. Bom, novamente aqui, galera, nós temos dois monômios semelhantes. A parte literal do primeiro monômio é AB e a do segundo monômio também. Logo, nós podemos sim fazer um cálculo de adição ou de subtração. Nesse caso aqui, eu vou colocar para vocês um sinal de menos. Vamos resolver a subtração dele. Vou pegar os coeficientes 12 e o coeficiente 8 e nós vamos fazer o cálculo de subtração, tendo como resposta aqui o meu número 4. Já que a minha parte literal, tanto do primeiro como a do segundo, são semelhantes, logo a minha resposta também vai ter a mesma parte literal. Beleza? Então, pessoal, é dessa forma que vocês irão resolver os cálculos de adição e de subtração quando eu estou falando de monômios. Uma outra forma de ser apresentado a adição e a subtração para vocês é no formato, galera, de redução da expressão algébrica. Se vocês têm uma expressão algébrica com vários termos e dentro desses termos a gente observar que tem semelhança entre eles,
eu posso fazer a redução da minha expressão. Eu posso fazer com que a minha expressão fique menor e dessa forma fique mais simples de eu trabalhar com ela. Vou fazer um exemplo aqui com vocês e vocês vão conseguir entender melhor como funciona esse tipo de situação. Olha só, vamos colocar aqui uma expressão algébrica com 4 termos. Os termos são os seguintes: 4x ao quadrado mais 12y ao cubo menos 7y ao cubo também, e a última parte da minha expressão vai ser o menos 5x ao quadrado. Olha aqui, galera, nós temos essa expressão algébrica com 4 pedaços, 4 termos. Se eu for observar cada termo, eu vou conseguir entender que aqui há semelhança entre eles. Por exemplo, esse termo aqui, ó, 4x ao quadrado, ele é semelhante com o termo menos 5x ao quadrado. E também vai haver semelhança no termo 12y ao cubo com o termo menos 7y ao cubo. O que acontece aqui? Primeiramente, nós vamos organizar essa expressão algébrica, vamos redistribuir ela, fazendo com que os termos que são semelhantes fiquem próximos um do outro. Após isso, nós vamos resolver os cálculos e vocês vão verificar que essa minha expressão ela não vai ficar na resposta final com os 4 termos. Ela vai ficar menor do que ela está. Olha só, vou colocar uma outra cor aqui para vocês e vamos fazer a união dos termos que são semelhantes aqui. Vem comigo aqui, ó. Vamos pegar o termo 4x ao quadrado, vou juntar com o termo menos 5x ao quadrado. Eles estão semelhantes, então eu posso fazer com que eles fiquem juntos. Vou fazer a mesma coisa com os termos que têm semelhança no y ao cubo. Vou pegar o 12y ao cubo e vou deixar próximo do 7y ao cubo. Feito isso, galera, olha o que vai acontecer. Eu posso fazer o cálculo de subtração desses dois termos e também posso realizar o cálculo de subtração dos outros dois, tendo como resposta, aqui nesse lado, 4 menos 5 vai me dar a resposta menos 1, x ao quadrado, já que eles são semelhantes, e na parte do y eu fico com 12 menos 7, vou ter a resposta final como 5, e a parte do y ao cubo, já que eles são semelhantes, também continua do jeito que está. Olha o que aconteceu aqui, galera. Ficamos como resposta final uma expressão algébrica, mas agora ela possui apenas 2 termos. Não dá para reduzir mais do que isso, já que o caso que eu tenho aqui, eles não são mais semelhantes. Se fosse semelhante, poderia continuar fazendo a redução até a minha expressão se tornar um monômio único, ok? Essas são as formas, galerinha, que vai aparecer para vocês de adição e de subtração de monômios, beleza? E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Um pouco mais curta, mas uma aula importante aí para vocês aprenderem matemática. E aí, eu quero saber de vocês se gostaram. Curtiu a aula? Gostou? Achou interessante? Então, já deixa o seu like, compartilha com os amigos e comenta aqui também para a gente saber o que você está achando dessas nossas aulas. Beleza? Também convido vocês para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tem bastante novidade lá. Vai e divirta-se. Beleza, galera? Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu. Bons estudos. Tchau!